Está a ver como eu tinha razões para estar aliviada já antecipadamente. Pois dei-lhe a oportunidade de estar calado este tempo todo. Muito obrigada, Rodrigo. E vamos, seguidamente, abrir aqui o espaço para a conversa, para as perguntas, para os comentários. Temos tempo, está bem? Eu, de alguma maneira, vou estar aqui um bocadinho a coordenar as intervenções, mas a ideia é as coisas funcionarem por associação livre e em que vamos estar em grupo, no sentido é que os preletores e os participantes possam estar numa relação mais próxima e mais horizontal também. Portanto, não íamos ter aquela coisa formal, quero fazer uma pergunta, não sei o quê, acho que não faz muito sentido, está bem? Não é essa a ideia. Portanto, Difícil de arrancar, não é? mas não tem problema, o silêncio faz parte da comunicação. Nestas coisas, o que é desagradável é começarem assim todos a perguntar ao mesmo tempo e depois é difícil conseguir. Há pouco estava a comentar no início que não conhecia, estavam pessoas que eu não conhecia e isso é qualquer coisa que não é por ter a ilusão de que tenho que conhecer toda a gente, mas de facto estavam a aparecer pessoas que tinham vindo pela curiosidade, não é? Que tiveram conhecimento do que ia acontecer e que não eram as pessoas que habitualmente participam nos eventos organizados aqui pelo nosso serviço. E já tínhamos feito isso, tínhamos estado a olhar para a lista de participantes e tinha sido com grande prazer que tínhamos visto que tínhamos pessoas de diferentes quadrantes profissionais, diferentes grupos profissionais, realmente não só pessoas ligadas à saúde, mas tínhamos aqui vários professores, que tínhamos pessoas que não estão ligados diretamente às instituições de saúde e isso deixou-nos de facto muito satisfeitos e muito expectantes, porque também às vezes há o risco de haver assim os habitués, não é? As pessoas vêm sempre e é muito importante para nós, isto não é um desvalor de quem vem sempre, obviamente, mas realmente para quem vem de novo, para quem nunca esteve neste tipo de eventos, nós já fomos fazendo alguns, como é que é? O que é estar aqui? Como é que percebem isso? Isto inclui o Miguel e o Manel, que também é a primeira vez que estão aqui, o Laborinho já esteve connosco em outubro, não é? Mas era diferente, o formato era diferente. Mas para nós temos muito esta curiosidade, não é? Do que é que as pessoas acham, o que é que sentem, qual é a curiosidade, o que é que... até para podermos de algum modo construir aquilo que achamos que tem a ver com esta nossa base de funcionamento, que é muito uma coisa, que é mesmo de base, uma matriz, não é? Algo que se calhar tem que ser sólido desde da sua construção, desde os seus alicerces, para que depois as coisas possam funcionar e possamos fazer maratonas e não haver problema nenhum, e não chove, e as pessoas até acham que é giro, e não ficam muito irritadas. Está um bocado frio nesta sala, mas a sala é tão bonita, portanto, não há problema nenhum, põe-se o casaco. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Quer explicar-nos porque é que nós passamos de uma sala de liberdade para uma sala de responsabilidade? Nós estivemos à tarde, não foi? Numa sala de liberdade. E de repente criamos uma sala de responsabilidade. Há sempre perguntas que são fantásticas de fazer porque nunca têm a resposta. Que é de saber, por exemplo, se não haveria já perguntas se tivéssemos mantido o esquema da sala de liberdade. Porque cada um falava da sua mesa sem a preocupação de... Aqui não, aqui fala a partir do seu estatuto.
E será que as pessoas... Eu agora apetece responder-lhe. Pois era para responder. À psiquiatra e dizer, porquê é que acha? Qual é a sua ideia sobre o assunto? Mas eu respondo-lhe à doente mental. Ok. Eu não vim aqui para a senhora se meter comigo. Eu vim aqui para me dar respostas, não foi para lhe dar respostas assim. E depois podia responder à doente mental de culto, que é de saber se a senhora me tivesse dito que era psicanalista, eu não tinha vindo. Não, agora a questão, mas será que isso criou em vós, não digo inibição, porque as pessoas não têm a consciência disso, mas terá sido ou não faço ideia, porque, não é? Repare que, por exemplo, quando estamos sentados à volta da mesa, há sempre o cotovelo, o cotovelo é um instrumento de afirmação pessoal em Portugal, que é fantástico, fala tu, diz lá. E agora aqui não há hipótese, porque aqui fica muito visível, porque estão todos completamente expostos, não é? Mas diga, só favor. Assim quero, talvez quebre o gelo e as pessoas comecem a falar. Eu por acaso, sou psiquiatra e gostei muito das apresentações e tenho o privilégio de conhecer bem o trabalho de todas as pessoas que estão aqui presentes, que têm muito comigo, e relativamente ao que foi apresentado, conheço bem o trabalho do professor Manuel Delgado. O meu hospital usa o Dianetics e tem sido um instrumento que tem ajudado bastante. Tive um serviço que, de facto, ficou-se uma melhoria, foi um dos poucos que é bom, significa que os colegas codificam e, de facto, isso acaba por trazer uma visibilidade diferente do bom trabalho que se possa fazer. É um instrumento e nós temos que também aprender a usar instrumentos. E, portanto, aqui, agradecer um bocado, a existência de tão valorosos trabalhos que nos ajudam a mostrar realmente o que nós fazemos nos nossos serviços. E evidentemente, conheço bem o trabalho do Miguel, no âmbito do Plano Nacional de Saúde Mental, enfim, e de todas as vertentes que nos têm ajudado a levar este conceito para além da psiquiatria biológica. Isto sabe-se, apesar de não se poder fazer psiquiatria comunitária sem biologia, eu acho que as coisas estão muito interpenetradas e são dois conceitos que podem coexistir pacificamente um com o outro e não têm que estar em polos opostos, porque o doente não é só um doente mental, é um doente também tem problemáticas sociais, é um doente com doenças físicas, portanto, de facto existe aqui, e aqui, portanto, só prioridade não dá, porque muitas vezes o esquizofrénico não tem só a esquizofrenia, também tem outras coisas, também tem diabetes, também tem, e portanto, existe aqui uma série de problemáticas. De maneira que, enfim, achei muito interessante a maneira como tudo foi explicitado. Eu, de qualquer maneira, há aqui um ponto que eu acho sempre que vale a pena, tem que ver um bocado com este conceito constitucional do acesso ao direito à saúde para todos. Todos temos realmente a ganhar com isto. Não é por acaso que, e esta história de se vale a pena prolongar mais de 30 dias, se vale a pena investir, se não vale a pena investir, de facto todos nós temos a ganhar com isto, porque não é por acaso que são os países desenvolvidos que têm mais saber, que têm mais desenvolvimento, que se calhar não é só por causa dos ensaios e dos estudos científicos, é porque os médicos têm mais mão, veem mais doentes, chegam a mais gente, as patologias mais raras são mais intervencionadas, e portanto se calhar este será, em última análise, um conceito que poderá levar estruturas mais economicistas a reverem nesta liberalização e neste acesso todos à saúde como um benefício para todos nós, não é? Porque, em última análise, todos ganhamos com isto, todos ganhamos com a medicina baseada na evidência, todos ganhamos com os estudos naturalísticos, portanto, um bocadinho de comentário àquela parte, e pronto, e eu vejo,
É ali uma intervenção. Não, mas as pessoas não precisam de autorização para falar, Paulo. Era uma pergunta mesmo. Falou em 10 milhões de pacientes, utentes, doentes, De urgência. que utilizam as urgências. E a minha pergunta era se este número, se existe alguma correlação deste número com o número de urgências que eram feitas antes da reestruturação dos serviços de saúde, concretamente a nível dos serviços primários. Depois da redução do funcionamento dos centros de saúde, das unidades familiares, agora, os tempos de utilização dos doentes, se isso teve influência, ou não, positiva ou negativa, não sei, no aumento ou no decréscimo do número de pessoas que vão às urgências. Essa pergunta é direta, eu vou responder diretamente. O número de urgências não baixou por causa do melhor funcionamento dos centros de saúde ou dos cuidados de saúde primários. Não há essa evidência. O número de urgências baixou nos últimos 3 anos por causa das taxas moderadoras terem subido. Sim, porque as taxas moderadoras até aí não eram muito significativas. Agora são, exatamente. Gostava de lhe dizer outra coisa. Os valores das urgências, do número de observações de urgência, estranhamente subiu em 2012, cerca de 3 pontos percentuais. E em 2013, penso que se estabilizou ou está por ali. Ou seja, não há evidência nenhuma de que, por exemplo, nas regiões onde há USFs, ou USFs são as tais unidades de saúde familiar em maior número, que isso tenha provocado uma diminuição ou uma passagem dos doentes da urgência para os cuidados primários. Portanto, não há nenhuma prova disso. Aliás, eu ultimamente a brincar, falo com amigos lá fora, de outros países, e gozo um bocadinho com a situação portuguesa. Reparem, o Ministro e toda a gente está muito aflita com a procura de urgências nos últimos dias de dezembro e primeiros dias de janeiro, e que irá até fevereiro, é todos os anos a mesma coisa. Ora bem, o que se disse é que os centros de saúde iam abrir para funcionar como válvula de escape aos hospitais. Não é? O Ministro disse isto. Ora bem, isto é o contrassenso mais completo. Porque devia ser ao contrário. Os hospitais vão abrir mais urgências para dar resposta a uma procura inusitada nos cuidados primários. Mas nós funcionamos assim. Os hospitais é que respondem à gripe, não é? E depois os centros de saúde fazem o favor de abrir as portas mais uns dias, porque está ali o vice-presidente da ARS do centro. Este discurso é o discurso oficial, que eu acho que não há outro neste momento. É que se não houver uma mudança estrutural no sistema, o discurso tem sempre que ser este. Os centros de saúde têm que abrir para resolver o problema das urgências dos hospitais. Quando o sistema mostra que está todo de pernas para o ar. Eu vou só pedir uma coisa, que assim, nós conhecemos todos, mas se as pessoas se podem identificar, está bem? É o Ricardo? Eu sou interno da Desenvolvimento Familiar. A minha dúvida foi bem em cima desta questão. Não havendo alteração no número, será que houve alteração nas patologias que aparecem? Será que não havendo naturalmente a evolução da população, o envelhecimento da população, será que não é natural o aumento do número de urgências, seja não em função do número de procuras, mas das doenças que motivam a procura de urgência? Pois, posso lhe dar uma resposta, enfim, um pouco académica, que é assim. Até certa altura dizia-se que 80% das urgências eram falsas, no sentido clínico. Até certa altura. Foi assim que eu aprendi quando fui para a Escola de Saúde Pública, em 1979. 80% das urgências são falsas. O que significaria que 80% daqueles casos que vão à urgência deviam ser tratados, ou ser observados, ou ser objeto de observação em medicina geral e familiar. Hoje em dia não se diz isso. E eu percebo porque é que não se diz isso. E aí tocou na questão do envelhecimento. Eu acho que hoje, aliás, o estudo que fizemos, que eu apresentei aqui alguns dados dos Ambulatory Care Sensitive Conditions, mostra isso. Todas estas admissões de cuidados que podiam ser prevenidos, e aqui uma nota para o que o professor disse em relação à prevenção. Os Ambulatory Care Sensitive Conditions significa situações que podiam ser prevenidas na comunidade. Ou seja, uma asma descompensada hoje não faz sentido.
Uma diabetes descompensada hoje não faria muito sentido. Ou seja, tudo isto podia ser tratado em medicina geral e familiar e prevenir o acudizar das situações. E o que acontece nos hospitais, hoje, nas urgências, é que a procura mudou um bocadinho realmente. Hoje temos muita doença crónica que demanda as urgências dos hospitais, com situações incontornavelmente a exigir internamento. A minha questão é, mas tinha que ser assim? Essa procura tinha que ir parar à urgência? Provavelmente não. Aliás, eu digo-lhe uma coisa, aqui é uma questão cultural dos comportamentos do cidadão, comportamento do sistema. Nós, em Portugal, quando alguém está doente, o que é que e que acham que é grave, o que é que dizemos? Chamamos a ambulância, vai para o hospital. Eu já tenho experiências fora do país, fora de Portugal, ainda há pouco tempo, num hotel em Bruxelas, um senhor que estava num grupo connosco, a fazer umas reuniões, um médico, sentiu-se doente e eu da minha ingenuidade, disse ao recepcionista, chame-me uma ambulância porque temos um senhor doente. E ele disse, não, aqui não é assim. Aqui vem o médico cá primeiro ver o que é e depois é que decide se chama a ambulância ou não. Reparem na diferença de raciocínio e na diferença de comportamento. Ninguém chama ambulâncias para levar doentes para os hospitais. O sistema está preparado para que haja alguém que vai ver o que é que o doente tem no sítio onde ele está, seja na sua casa, seja no hotel, seja onde for. E depois é que se decide. Curiosamente, aquele doente não foi para o hospital. Não foi preciso ir à urgência do hospital. Aliás, na Bélgica não há urgências como há aqui. Portanto, isto mostra que, para além das questões de natureza técnica, há questões de natureza comportamental, cultural, que influenciam muito a procura de urgências. Hoje em dia, posso lhe dizer que as urgências, enfim, resumindo a questão dos 80%, hoje em dia, provavelmente, entre 50% e 60% das urgências continuam a ser, enfim, tecnicamente, as falsas urgências. E a taxa de internamentos das urgências subiu 1 ou 2 pontos percentuais e deve estar nos 12%, 11% de internamento. Isto é, do número de pessoas que vai à urgência, 11% fica internado. Mas esta... Diga. Eu vou começar, boa noite a todos. Eu vou começar a contar uma história um pouco no seguimento daquilo que o Dr. Rodrigo Lúcio e o Dr. Lima, este tenho o privilégio de conhecer há muitos anos, e de receber sempre, e cada vez que ele fala, eu cresço sempre um bocadinho. Eu vou começar a propósito daquilo que o Dr. Delgado falou, contar uma história que nos Estados Unidos, que há uns tempos, houve, neste inverno rigoroso, houve um indivíduo que caiu ao Rio Hudson. Obrigado. Como sabem, tudo o que acontece nos Estados Unidos é imediatamente dado como notícia, e aparecem os diretos, e estão os diretos todos a dar a notícia que o homem está frio, o rio está gelado, e ele vai morrer a qualquer momento. Está aquela gente toda, os bombeiros, mas ninguém consegue, porque é perigosíssimo lançar-se. E às tantas há um homem que se lança para o rio e vai direito ao cidadão que está muito aflito para quase morrer, e traz o cidadão, e de facto aquela população toda, também de Nova Iorque, como sabem, estão todos muito efusivos, todos a baterem palmas, o homem era um herói, e a comunicação social, também, como sabem, gosta muito destas coisas, caiu em cima do homem, que era um herói, o que é que o senhor tem a dizer? E ele, pura e simplesmente, disse uma frase muito simples, eu só queria saber quem foi o tipo que me empurrou. E eu sinto um bocado o homem que caiu ao rio, o Dr. Delgado, que acabou de dizer que eu sou o vice-presidente da ARS. E é aquele tipo que vai ter que explicar estas coisas. Não, foi eu que tive consigo de propósito. Tenho muito gosto a explicar. Eu que tive consigo de propósito. De facto, já tive também com experiência e já contactámos profissionalmente. Exatamente. Em termos de instituições. E, de facto, nestas questões, a culpa é de todos em geral, de ninguém em especial. Não é? E quando não se pode dizer mais nada, a culpa é da medicina geral e familiar, as primárias são culpados de tudo, como é óbvio. As culpas são de todos, eu tenho experiência, como sabe, durante 5 anos estive a ir aos hospitais psiquiátricos, por acaso, já estou bem, já estou liberado para a prova, todas, não é? Tive algumas coisas, aprendi imenso com o professor Miguel Xavier, com o professor Carlos de Almeida e outros, e aprendi muito com os psiquiatras também, e não só, com os enfermeiros e com a parte hospitalar, tenho alguma experiência em hospitalar, e de facto aqui o problema é geral. E eu diria que aqui o problema é mais que geral, mais é cultural.
nós temos esta cultura muito hospitalocêntrica, muito ainda dentro do biomédico e muito pouco do biopsicossocial. E eu não falando diretamente destas questões, porque é que as urgências são assim, as urgências são assim porque nós queremos que elas sejam assim, ponto. E quem faz estas urgências são os hospitalares, ponto. E estas questões têm que ser ditas desta forma. Eu, em abril, há 2 anos, visitei com o Álvaro Carvalho, Itália, que é um exemplo que o senhor doutor Foucault que chamou a atenção porque é que tem tão bons indicadores. É muito simples. É muito simples. Visitei 2, eles têm 2 condados, têm 2 distritos, não sei como é que se chamam, mas têm 2 regiões. Eu visitei a região de Trieste, que tem uma população de cerca de 500 mil, 600 mil habitantes, e aquele princípio do Basaglia, que foi o grande mentor da reforma psiquiátrica da psiquiatria em Itália, e fomos visitar o hospital de Trieste e, curiosamente, este hospital de Trieste não tinha enfermaria de psiquiatria, não tinha camas de psiquiatria. Para uma população de 600 mil habitantes, não havia internamento, o hospital não tinha camas. E tinha uma média de urgências, de 3 urgências por dia de psiquiatria. 3. E por acaso, nós assistimos a uma urgência e disseram, agora podemos falar muito tempo com vocês, temos ali uma urgência. E o senhor estava sentado, calmíssimo, para eles aquilo era uma urgência. Depois descemos um bocadinho, fomos para Bolonha, 800 mil habitantes, e fomos visitar um hospital de Bolonha, que tinha uma enfermaria de 24 camas para 800 mil habitantes. E eu começo a pensar, porque é que a Itália tem tão poucas camas hospitalares, não é? Já lá chego. Depois chego ao meu hospital cívico na ELS, e é bom ver que a ELS também faz gestão dos hospitais, mas há cuidados primários. Isto é um conceito errado, não é? Nós gerimos os hospitais, controlamos os hospitais da mesma maneira que nós controlamos os ACES, que são os agrupamentos de centro de saúde, onde há o SF, os CSPs, uma série de siglas que não vale a pena aqui vir ao caso, mas também gerimos os hospitais e controlamos os hospitais e fazemos a gestão dos hospitais, um pouco como disse o Dr. Delgado. E de facto eu comecei a pensar que nós temos uma população, o centro hospital universitário, felizmente foi o único que não foi verificado por vocês ali naquele quadro, não sei se reparou. Não tínhamos os dados deles. São os melhores. Claramente. Mas tem uma população que cobre uma população estimada de 350, 400 mil, de algumas coisas, meio milhão de habitantes, mas estão a ver a comparabilidade com Trieste, 500 mil habitantes, e Bolonha. E neste hospital existem 120 camas de adultos. Portanto, estão a ver o tempo que nós temos que passar para chegarmos, não quer dizer que talvez seja um modelo. E de facto, o modelo reside nos cuidados de saúde mental comunitária. Ou seja, evitar, através da prevenção, através do diagnóstico precoce, através de tudo isso, com que estes doentes, que são doentes mentais, cheguem aos hospitais, às urgências, completamente degradados. E isso tem claras vantagens. E eu estive aqui em conversa com a senhora diretora, disse, vocês façam o que for junto do Conselho de Administração, façam greve, façam tudo e convençam os Conselhos de Administração que é muito mais vantajoso dar os recursos humanos na área da enfermagem comunitária, na área do serviço social, noutras áreas, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, tudo aquilo que vocês... Que isso tem resultados práticos em termos de investimento, em termos de... E, de facto, as urgências, e voltando ao princípio para terminar, só que uma pequena ressalva, em Portugal também não se mete os doentes, e o doutor tem a obrigação de saber isso, não se mete os doentes numa ambulância e manda-se para o hospital. Em Portugal, felizmente, chama-se o INEM, e o INEM faz a diferenciação para ver se deve ir para o hospital ou não. Felizmente, isso já acontece no nosso país. Embora, como também saibam, na comunicação social, aquela questão típica, que é mais política do que outra coisa, de que os tempos de inoperabilidade e inoperabilidade do INEM estão aí, estão cada vez menos, sempre houve INOPs, que eles chamam de INOPs, as coisas estão a melhorar, mas
hoje em dia, nenhum doente é metido numa ambulância pura e simples e vai. Hoje em dia contacta-se o INEM faz a viagem, como todos vocês sabem. Mas esta questão de grande fluxo às urgências é muito simples. É porque se cria a ideia, e isso não é a ideia de um hospital, é a ideia dos gestores, depois conto só um pequeno episódio de que é muito mais rápido junto das pessoas. Se for as urgências, resolvem o problema. E o que a pessoa quer, quando está nesta situação, é pura e simplesmente resolver o problema. Por isso é que o Serviço Nacional de Saúde diz que tem naturalmente, maior número de reclamações. Porque é óbvio que as pessoas, quando vão todas num estado de ansiedade e querem resolver o problema. Tem ali um instinto de sobrevivência que faz com que, todos já tiveram experiência, quando há aquelas filas, eu não posso dizer bichas, agora já não há mesmo problemas nenhums em dizer isso, mas se demora mais um bocadinho, se reparem a agressividade, muitos de vocês lidam com isso, a agressividade com que as pessoas digam, estou primeiro e nas urgências eu tenho a minha ferida sangra mais que a do meu vizinho, isso acontece, estou a fazer uma imagem, mas isso acontece, mas porque apesar de um instinto de sobrevivência em prática. Enquanto que formos para as finanças, vamos pagar, sentimos que nos vão roubar, estamos nas filas e não revilamos e pagamos. E no hospital já é diferente. E isso faz parte de uma cultura que tem em mente envolvência, a tal envolvência do biopsicossocial e deste conceito que todos nós temos. Que eu, se eu tiver um problema, tenho esta imagem. E isto conta muito, os psiquiatras valorizam muito, e o que eu aprendi com eles, que é a noção da tecnologia. A noção, eu se for a um hospital que tenha grandes torres, grandes equipamentos, grandes máquinas, aquilo aqui é um hospital bom. E é mesmo. E nós sentimos isto, por exemplo, quando estamos a autorizar ou a não autorizar a compra de equipamentos em hospitais de último grito das TACs com 60 e tal cortes e que isto é para fazer 20 ou 30 TACs por dia. Quer dizer, estão a ver aqui a relação custo-benefício. Mas é um edifício, é uma coisa bonita. Eu tenho, por exemplo, um hospital em que tem um corredor de 9,5 metros de largura. Estou a dizer, 9,5 metros de largura. E isso foi construído, já não falo naquilo que toda a gente sabe, o doutor Rodrigo Lúcio já sabe que é que eu vou falar do hospital pediátrico, e que se eu fosse uma criança, entrar naquele hospital pediátrico de Coimbra, eu sentia medo, que são corredores enormes, que parece uma casa. Mas pronto, é um pouco para vos dizer que a tecnologia atrai as pessoas. E depois é lá que estão os especialistas. Os médicos de medicina geral e familiar e os médicos de pública também são especialistas. Também fazem especialidades e com 4 anos, com um nível de diferenciação maior ou igual aos outros especialistas hospitalares. Mas no conceito, não são especialistas, são médicos de medicina geral e familiar, e meu Deus, o que eles trabalham. E é este o conceito que o utente, ou a pessoa, prefiro dizer pessoa, doente, doutor Rodrigo Lúcio, está incluído dentro desta cultura. Eu vou ali, demoro 8 horas, sou visto por uns especialistas, faço análises, bato-me umas chapas e venho com o diagnóstico e com a receita. E combater isto é muito difícil. E combate-se com a educação das pessoas, combate-se com prevenção. E devo dizer que este ministro está muito sensível e vai, no próximo orçamento, vocês sabem, vai investir muito, e mesmo nos hospitais, na contratualização, vai haver muitos indicadores, já não são tão números, já tem mais a ver com a comunidade em relação a essa matéria, mas de facto combate-se com a educação também dos hospitais. Ou seja, o hospital vê o essencial, percebe se ou se e devolve ou não devolve ao médico de medicina geral ao seu ambiente. E se nós conseguirmos desincentivar esta questão, nós vamos conseguir fazer este modelo. Mas o essencial desta questão é trabalho de saúde mental comunitária, seja na área da psiquiatria, e para mim é essencial
Para mim é essencial o trabalho de saúde mental, comunicar, porque olha, só temos vantagens. Os doentes não se degradam. A tal demora média, que é aquilo que é sempre combatido, não é? A demora média que anda sempre por 18, nas melhores intenções, anda sempre 16, 17, 20, 22, não sei qual é a vossa experiência, não é? Baixa drasticamente os doentes, não precisam de estar tanto tempo, diminui. Um ambiente familiar deixa de ser tão pesado, conseguimos encontrar as pessoas mais a tempo, equilibramos, as pessoas não ficam tão problematizadas, tudo não fica tão desestimulado. Cada dia que um doente mental entra no hospital é um risco acrescido para ficar institucionalizado. Vocês sabem disso. Tudo isto tem vantagens. Isto é uma questão que só se faz com o tempo, com o esforço e com a mudança de mentalidade. Eu termino, não sei mais vamos falar, há 5 ou 6 anos, havia na parte do hospital pediátrico do Coimbra, sistematicamente, notícias nos jornais. Os cuidados primários não respondem, estamos a suborbar dos cuidados mentais. E eu fiz uma espécie de um SAP, o colega, se calhar, vai fazer para fazer um SAP, aumentei a cobertura e a disponibilidade em cuidados primários na região de Coimbra, levei muita tarefa da parte do médico geral, porque se entende e bem que estes atos não devem ser feitos nesta base, devem ser feitos dentro do período normal de consulta, e a partir daí criou-se esse serviço alternativo para, no entender das pessoas, esvaziar um bocadinho a procura dos hospitais. 2 conclusões. Não se verificou a diminuição do acesso aos hospitais, ou seja, o CHUC continuou a ter o mesmo número das pessoas, e o aumento e o movimento daquele serviço que eu criei, se fosse um restaurante, falia por falta de clientes. Resultado, 5 também no Instituto fecharam, e os hospitais que tinham feito este barulho deixaram de fazer, porque também aí tem toda a razão, começaram a ser financiados pelo número de urgências. E, portanto, não se queixam. Quanto a este fenómeno da gripe, lamento dizer, mas não é gripe, é ser gripe, é outra coisa qualquer, é óbvio, mas todos nós percebemos qual é o movimento que está a existir em relação a esta matéria da procura. Como é uma procura, devo dizer que eu faço a monitorização semanal de todos os hospitais, que são 13, 9 deles EPS, são 13 na região centro, e agora também já temos Alcobaça, portanto já está com Leiria, e de facto a diminuição, em alguns casos, até a procura das urgências até diminuiu, sobretudo nesta semana, na semana anterior. Portanto, são coisas que acontecem, são sim que toda a gente sabe. Mas a razão fundamental que eu queria aqui deixar na minha mensagem, para além de agradecer o convite e mais uma oportunidade de ter aprendido um bocadinho frio, mas tudo bem, suporta-se, e de facto de ter andado 7 minutos, 7 minutos e meio, é de facto transmitir esta ideia de que o investimento deve ser, está com o professor Xavier, que é um dos defensores de toda esta teoria e que eu acompanho, é trabalho de saúde mental comunitária, e multidisciplinar. Deixemos a teoria do biomédico, o psiquiatra só deve atuar no mínimo dos mínimos, para isso há os outros técnicos, assistentes sociais, terapeutas, tudo. Mas invistam claramente na comunidade que vai ver, que tem resultados que todos estudam. Eu estava a pensar e agora vou responder à sua pergunta. Ainda falado. Não me esqueci. E estava a ligar aqui as coisas, não é? Estava a ligar nesta questão que é transversal. É preciso uma mudança de cultura, não é? E se calhar a ideia de termos posto este formato também tem a ver com a possibilidade das pessoas se assumirem como pares nesta discussão. E este era o repto, não é? Não é haver os que sabem e os que vêm ouvir, e as pessoas todas assumirem este estatuto e, portanto, haver esta... Obviamente nós estamos aqui, não estamos propriamente, as cadeiras são diferentes, mas de qualquer das maneiras a ideia é essa. Isso também tem a ver com qualquer coisa que tem a ver com uma cultura e com uma identidade, e que é uma identidade que é a nossa. Pronto. Eu e o Miguel, por acaso, se calhar não é por acaso, temos formação grupo analítica, portanto, para nós esta distribuição em grupo, não é, também tem a ver com uma cultura aí num sentido bom,
num sentido de identidade e num sentido de algo em que nos situamos e com o qual é um referencial de relação com o mundo, sem ter que ser nem um espartilho, nem uma rigidez, que tem que ser assim. Portanto, a mudança de cenário, digamos, de setting, que é uma coisa que nos é cara, não é? Os settings em que as coisas acontecem, tem a ver também com um primeiro momento e depois um segundo e um terceiro momento. E a questão, e se calhar gostarmos a fazer hoje aqui isto, não é? Era, ok, temos que mudar a cultura, temos uma cultura errada, temos uma cultura hospitalocêntrica, já sabemos todos isso, não é que não seja importante dizer. Agora, com estas pessoas que estão aqui, não é? Com estas pessoas, estão aqui médicos de família, estão psiquiatras, está ali uma colega, gastroenterologista do centro hospitalar, o António. O que é que nós podemos fazer na prática aqui, concretamente, não é? E se calhar temos feito já algumas coisas, se calhar temos aqui uma relação já um bocadinho diferente em termos da construção da tal cultura, porque passa pelas pessoas também. Porque se calhar não é suficiente vir uma normativa dizer o modelo biopsicossocial. Nós já vomitamos todos. Não é que não seja muito importante, mas, ok, o recovery, o empowerment, são tudo conceitos importantíssimos, mas que às tantas é até à náusea, não é? Que nós começamos a falar isto. Agora, com pessoas concretas, e já que estamos com as pessoas doentes, e esta coisa que eu gostei muito, não é? É a pessoa técnica, é a pessoa doente, e é isto. O que é que se pode fazer, o que é que podemos pegar nestes conceitos todos e como é que nós podemos operacionalizar isto, sem tornar isto, como disse, uma coisa, e é um risco, de facto, depois de fecharmos as coisas em categorias muito bem delimitadas, que nós podemos medir, que podemos colocar nos PowerPoints, mas que depois às tantas estão completamente desligadas daquilo que é a realidade e daquilo que se passa, como o Manel dizia, não é? Às tantas nós estamos a contabilizar dados do hospital, mas depois aquilo é o quê? O que é aquilo? E por isso é que a questão é, com as pessoas que estão aqui, o que é que a gente pode fazer? Como é que nós... Estão aqui professores, e exatamente, olha que bom, e a menina levantou o braço, ótimo, porque eu estava a olhar para si, porque... Eu sei que estava, e portanto, eu intervir quando acho que não tem nada muito interessante para dizer. E de facto, sou das poucas pessoas que não têm nada a ver com a área de saúde, do ponto de vista técnico. Portanto, indiretamente terei, agora estou um bocadinho mais confortável, tenho aqui mais duas colegas que também são professoras e não são professoras nem sequer das áreas das biologias, portanto, somos das áreas das ciências sociais humanas. E eu vim aqui quase com um bocadinho de tudo em ensaio para ver o que é que eu entendo disto para a próxima sessão, porque, portanto, na minha visão de leiga, em primeiro lugar, gostei imenso de ouvir os intervenientes. Gostei de ouvir Lúcio, porque sou fã dele já há muito tempo, eu sou fã de muito poucas pessoas. E os outros dois técnicos, porque conseguiram falar de coisas que são muito complicadas, para quem é da área, de uma forma muito simples. Depois, se tiver tempo, e se não puderem utilizar, gostava só de fazer um apontamento de cada um dos técnicos. Mas a questão que a mim se me coloca, portanto, que não estou do lado de cá, que não sei se já sou doente ou não sou doente, mas poderei vir a ser, e se calhar já o fui, é um bocadinho a justificação que nós temos que fazer desta questão da saúde mental. Ou seja, e nós comentámos aqui um bocadinho, com professoras, nós recebemos progressivamente mais alunos. Para nós é óbvio que a desestruturação, a falta de equilíbrio, a medicação que já tomam para problemas de ansiedade. Portanto, eu não estou a falar daquelas demências ou doenças mentais puras e duras. Esquizofrenia, que vai crescendo também, até por causa dos novos tipos de drogas sintéticas que eles vão tendo. Mas, portanto, não estou a falar de doenças mentais no sentido da institucionalização. Estou a falar do nosso desequilíbrio corrente e do dia-a-dia, que nós vamos constatando já com jovens de 16 anos, de 15 anos, de 18 anos, que já precisam de recorrer à medicação para controlar a ansiedade e depois olhar para as famílias e às vezes olha-se para uma mãe e percebe-se imediatamente que aquele jovem tem que ser desequilibrado, porque a família se calhar também é. Ou seja,
A questão que a mim se me coloca em termos de saúde mental, mais do que doença mental, é em termos de saúde mental, naquilo que ela tem de desequilíbrio, que eu não sei se é emocional, se é afetivo, se é hormonal, se é neuronal, o que é, mas que é óbvio que toda aquela semiologia, de facto, é de jovens que estão infelizes. Portanto, eu acho que a doença mental é um bocadinho isto, é um bocadinho a felicidade, ou não estarmos bem connosco próprios, não é? Pronto. A questão que se me coloca é se nós não temos ainda demasiados tabus, estereótipos, preconceitos, falsos mitos e, portanto, nos custa muito perceber que uma depressão é uma doença mental e que se cura, não é? E que não temos muitas vezes instrumentos, equipamentos a que recorrer com facilidade. Eu tanto por força do tipo de formação que dou, acabei por me integrar na rede social NIS, que inclui Serviço de Ação Social, Centros de Saúde, Hospital, e a rede social, pelo menos lá, privilegia muito o conhecimento direto dos técnicos. E para passar a burocracia, telefona-se: olha, o que é que eu posso fazer? Onde é que eu posso levar? E funcionamos assim, que é tal rede que é fundamental. Mas isto é aquilo que me preocupa em termos de saúde mental. Ou seja, aqueles 30% de casos de esquizofrenia que nem sequer entram no sistema, para não falar nos 70 ou 80 de alcoolismo, também não entram. É porque não há sistema, é porque o sistema não consegue abarcar, ou é porque não há sequer consciência de que aquilo é doença e tem que ser acompanhada e tratada. Pois, se calhar preventivamente, se calhar no nível de 16 anos, já está na medicação, porque não consegue resistir à ansiedade, qual é a ansiedade? Aos 16 anos, a ansiedade, o que é que vai acontecer na vida, não é? Portanto, é esta a questão que se coloca. Portanto, se um dos problemas também não é a nossa, se calhar, desconhecimento, não é? Falta de conhecimento do que é a saúde mental, do que é este equilíbrio, também se constrói com técnicos que ajudam as pessoas. Se não é para poder, portanto, isto era para o Dr. Xavier, se ele não acha que também há isto ainda, há falsos mitos, a doença mental não é ser punido. A saúde mental não é ter que ir ao psiquiatra ou ter que ir ao psicólogo, quer dizer, é recorrer ao médico, porque é uma doença também. Sendo que tem um agravante de que o indivíduo, o próprio indivíduo, muitas vezes não a percepciona como doença e tem dificuldade em voluntariamente procurar ajuda e não participa às vezes na sua cura, não é? Que é a diferença com outras doenças. Depois também só um apontamento comprometido em relação ao que o nosso interveniente disse. E quando falou da questão da ética, da questão da racionalidade, da forma como nós utilizamos os meios, portanto, sem cair no economicismo e na contabilidade, que as pessoas são mais importantes, de facto, do que aquilo que se carta com elas. Mas eu, às vezes, quando me ponho a racionar sobre isso, eu não sei se me tira 30 dias de vida a que eu tinha direito, ou se me prolonga essa vida a que eu não tinha direito. Quer dizer, se calhar é uma questão de valores, não é? Mas a partir do momento em que nós descapitalizamos a vida e a tornamos uma mercadoria, quanto tempo é que ela dura mais? Portanto, eu não sei, do ponto de vista ético, o que é mais correto. Não é por aquilo que se gasta, às vezes pode gastar pouco, mas eu não sei, do ponto de vista ético, do ponto de vista de dignidade, qual é a validade e qual é o interesse e qual é a felicidade que dá a prolongar mais de 30 dias uma vida, para utilizar o seu argumento, quando são 30 dias, que se calhar são os artificiais, se calhar para a minha dignidade, que eu merecia morrer naquela altura, porque não merece. Portanto, é um bocadinho também, as minhas pessoas às vezes colocam ao contrário. E pronto, é só isto. Eu aí, permita-me só dizer-lhe, em relação a essa parte que referiu, que faltou, se calhar, acrescentar a qualidade da vida. Independentemente das questões subjetivas que nos levam a querer viver. Não é? Pois. Não, mas eu falei, a questão da quantidade de dias, eu peço perdão por falar nisto. E não queria ser muito técnico aqui, mas é evidente que os estudos de economia da saúde vão no sentido de tentar medir o valor da inovação, o valor das novas drogas, das novas terapêuticas. E temos que ter alguns critérios objetivos de medida, não é? A sobrevida há X anos, a sobrevida ao fim de um ciclo terapêutico, etc. E, portanto, eu percebo, do ponto de vista ético e até do ponto de vista do indivíduo, como ser, como cidadão, que esta conversa pode ser um pouco chocante, não é? Sim, mas para mim não é
mas para si não é, mas para outra família pode. Não é? Qual é a dignidade que eu ganho? Claro, é verdade, eu percebi a sua posição e respeito aí. E eu também estarei um pouco nessa linha. Mas independentemente disso, há a qualidade de vida e há o valor da vida, não é? Em termos éticos e individuais e da família, não é? E a questão, se me permitirem, ainda se torna mais complicada quando nós introduzimos aqui o problema da eutanásia passiva. Exatamente. Em que a certa altura podemos chegar a uma situação que é extremamente difícil de gerir, que é nós termos um medicamento que está a ser utilizado e que mantém a vida e que é barato, ou relativamente barato, e outro que é ir a manter durante o mesmo tempo, mas que é este inovador e que é profundamente caro. E nós dizemos, se quebrarmos isto é eutanásia passiva, aqui é gestão de custos. Não é? E, portanto, isto é muito mais complexo. Não é? Sabe, pelo contrário, posso ter também a vista Não, exato, não, mas o que eu quero dizer, exato, não, exatamente, exato. Não, mas o problema é que nós podemos chegar a um beco sem saída, que é o de decidirmos uma questão ética pelos custos da decisão. E isso é que é terrível. E, portanto, eu julgo que nestas matérias há uma coisa que nós dificilmente fazemos, e quanto mais a ciência nos vai dando resposta para tudo, mais dificuldade temos, que é, a certa altura, nós temos a noção de que não sabemos plenamente como se responde às questões. E, portanto, encontramos uma resposta muito marcada pelo relativismo da sua validade até, mas nós temos sempre que ter a resposta definitiva e última. Esta é uma matéria, se calhar, na qual nós ainda temos que caminhar e aprender e errar. E o problema é saber como é que nós comunitarizamos isto, como é que nós somos capazes de ter na comunidade parceiros também desta dificuldade. E, por exemplo, quando a sua doutora fala da educação, evidentemente que uma das coisas que ajudaria muito a passagem para um biopsicossocial e para uma dimensão comunitária da intervenção psiquiátrica era a possibilidade de contar com o sistema educativo como um suporte de retaguarda que permitisse ir criando uma cultura na área de integração e de acolhimento e de recepção desse tipo de intervenção, porque depois nós somos muito setorizados e acabamos por ter excelentes soluções numa determinada dimensão que depois esbarram com uma dificuldade de aceitação da própria comunidade e, sobretudo, numa sociedade que é cada vez mais marcada pelo sucesso imediato. Nós, por exemplo, estamos a chegar a um ponto em que o valor económico de cada indivíduo começa a ser altamente perturbador para saber quais são as soluções que nós vamos encontrar. O que é que se faz ao velho? É a ideia que nós vamos recorrentemente dizendo, com algum sentido de humor, mas que a certa altura comporta alguma verdade, que é esta ideia de que, no fundo, o aumento da longevidade é altamente responsável pela situação de crise económica e financeira em que vivemos. A questão das crianças, aí as crianças felizmente têm contribuído pouco, têm nascido menos, não é? Mas as crianças também são um contributo perturbador e a certa altura nós precisamos de facto ter aqui algum desassossego cívico que leve as pessoas a reponderarem bem o sentido verdadeiramente moral e ético deste tipo de questões. Agora, este salto para a comunidade, eu não sei, eu julgo que há um avanço muitíssimo grande neste domínio, houve conquistas imensas, mas se nós pudéssemos ter uma comunidade preparada, ou de certo modo mais disponível para aceitar este tipo de intervenção, tínhamos ganhos de causa muito maiores, mais uma vez, falando na prevenção, onde também as pessoas têm pouca dificuldade, têm muita dificuldade em intervir. Nós falamos muito na rede social, há pouco falou-se da multidisciplinaridade, que do ponto de vista da intervenção comunitária é fundamental enquanto multi, mas o problema da rede é um problema de inter. E o problema da interdisciplinaridade é extraordinariamente difícil de fazer funcionar no nosso país. Eu gosto de dizer, mas é apenas uma coisa que eu gosto de dizer que a interdisciplinaridade é a partilha das ignorâncias. Porque enquanto nós não percebemos que a interdisciplinaridade é a partilha das ignorâncias, e eu vou a uma relação interdisciplinar por causa daquilo que não sei, e para me aceitar eu levo um bocadinho que é aquilo que eu sei, e também dou esse bocadinho aos outros que não sabem aquele bocadinho que eu sei. Enquanto nós não fomos para aqui e pensamos que a interdisciplinaridade é uma espécie de passarela em que cada um vai mostrar o que sabe, e que é muito mais multi, mas muito menos inter, nós dificilmente saímos de uma relação interdisciplinar com cada um mais enriquecido. Saímos com cada um mais repetido, voltou a dizer aquilo que sabia e fez ouvir os mocos ao que disseram os outros. Portanto,
Embora eu aqui seja otimista, eu sou do tempo em que a gente não conseguia articular interdisciplinaridade. Não se sabia dizer. Hoje já se diz, portanto, há alguns ganhos de causa que se vão conseguindo. Agora, dar sentido verdadeiro a isso, e portanto, como é que nós estamos aqui numa fase de apelo a também uma responsabilidade comunitária maior para podermos usar a comunidade como um espaço rico de interação, onde este tipo de mudanças pode ter possibilidade de proliferar virtuosamente. Acho que vamos caminhando, mas enfim. Mas, por exemplo, pegando nesta inquietação, não é? Que vem de alguém que está na escola e que tem esse conhecimento e acesso, quer dizer, se essa inquietação for colocada lá, não é? E se forem feitas as perguntas, e se houver esta possibilidade, estou de acordo consigo, havia muita dificuldade, não é, das pessoas da saúde falarem com as da educação e falarem com as da justiça, quer dizer, pronto, sabemos isso. Mas o facto de ter vindo hoje aqui, não é, veio pela curiosidade e de perceber se valia a pena depois, como é que seria vir ao da educação e da saúde, não é? E tudo isto, por exemplo, nós temos um projeto que estamos a desenvolver neste momento com uma das escolas aqui nas Caldas da Rainha, em que, pronto, nos foi comunicado que havia uma preocupação porque havia turmas muito problemáticas e famílias que vinham de bairros que estavam muito afetados com desemprego e tudo mais, e que estava-se a repercutir na escola e no ambiente escolar em termos de comportamento e em termos de resultados e tudo mais. E fizemos um grupo, assim destes, está a ver? Assim. Onde não sabíamos muito bem aquilo que íamos. Íamos para ouvir, íamos para tentar perceber, e o grupo era com professores. E fizemos algumas sessões, aquilo ficou programado, era todos os meses, no dia tal, às tantas horas, nós íamos 3 pessoas do serviço, e fomos ouvindo o que é que as pessoas diziam, não diziam, e fomos tentando construir uma solução. Pronto. E chegou-se à conclusão que o que fazia sentido, também era o que nós tínhamos para oferecer, porque também não podíamos dar aquilo que não tínhamos, era se calhar fazer uma abordagem, não com as crianças, mas com as famílias daquelas crianças. Pronto. Aquela criança seria um sinalizador de qualquer coisa, e isso nós dizíamos, ok, nós podemos organizar, pronto, que as pessoas autorizem, obviamente, e todo o contacto era feito com os professores e com as famílias, e as pessoas só chegavam a nós a partir do momento que tinham aceite, e era o professor que transmitia a data da consulta e tudo mais que estava marcado. Pronto, isto está em início. E depois chegámos à conclusão que precisávamos de uma contrapartida, porque isto andar a dar coisas, quando nós já não temos tantos recursos, não podia ser, e também achávamos que a escola tinha algumas coisas que nos podiam oferecer. Pronto. Então achámos que era interessante, nós gostaríamos muito de ter para os nossos pacientes, determinado tipo de pacientes, algum tipo de respostas que passava por abordagens mais psicoterapêuticas expressivas, não tanto aquelas psicológicas da palavra, uma coisa mais, porque não funcionava muito, e que há outras formas de comunicação e que nós não tínhamos condições no serviço de poder prestar esse tipo de serviços, e dissemos, mas vocês têm professores de música, têm professores de educação física, têm professores de artes, de artes plásticas e não sei o quê, então, se a escola arranjar a maneira de ter um grupo de professores que esteja disponível para isto, dentro do horário, não é cá ser bonzinho, ir lá falar, ir lá trabalhar, depois não sei o que eu acho isso. Ser bonzinho é horrível. Portanto, dentro é uma coisa. Então, se a escola nos der isto, nós fazemos isto. Pronto. E o facto é que está a funcionar. Portanto, o ano letivo começou já com um grupo de 3 ou 4 professores que têm no horário deles, à terça-feira, das X horas às X horas, é para as oficinas com os nossos estudantes, onde nós não estamos. O acolhimento foi feito pelos professores, individualmente, agora estão em grupo, e nós não metemos lá o nariz. Nós depois fazemos supervisão, temos um espaço para conversar sobre o que é que se passa, não se passa e das dificuldades. Há uma primeira coisa que está a acontecer e que é muito engraçado, é que decidimos que íamos começar com um grupo de 10 pessoas, porque isto era uma experiência e não sabíamos como é que ia correr. E agora recebemos um mail, que ainda não demos resposta, de uma das professoras a dizer: epá, só estamos com um grupo fixo de 6, 7 pessoas, houve 3, 4, há uma que ainda não sabe bem que desapareceram. Isto não pode ser. Para nós isto é um imenso sucesso. Em 10 estão 7 a ir, fantástico. Mas para os professores
O que é que aconteceu aos outros? Porque tem que ir lá, a assiduidade tem que ser de 100%, não é? As crianças têm que ir todas para... Portanto, isto é muito engraçado, porque para nós dizemos, epá, aguentaram-se 7, que maravilha! Mas para os professores, isto está a correr mal, não pode ser. Portanto, obviamente, agora vamos ter na próxima reunião. E é este encontro também do que é o sucesso, do que é o insucesso. E isto está-se a alargar o projeto também de saúde pública, não é? Como há programas de higiene oral, de nutrição, que são cada vez mais... porque é que a saúde mental não há de fazer parte. Certo? Não há de fazer parte. Agora, isto pode ser o Ministério decidir, mas também podem ser os professores a propor. E é a tal questão... Olha, a minha escola contrata-se. Está bem, se eu tiver tempo. A questão... Mas isto depois prende-se, ok, depois temos os recursos humanos, e depois nós não temos recursos humanos, e depois não sei o quê. É verdade isto tudo. Tecnicamente, o Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental das Caldas já não devia existir. Certo? Tecnicamente, não devia existir. Mas existe. Portanto, é fácil? Não. É bom? Não. Chateia? Chateia. É justo? Não. É profundamente injusto. É profundamente injusto uma série de expectativas que foram criadas, que deram imenso trabalho e que depois correram muito mal, foi a sensação de tirarem o tapete debaixo dos pés. Pronto. É tudo verdade. Mas existe. Portanto, é nesta coisa... Nós não podemos dar aquilo que não temos, não é? Mas podemos dar a disponibilidade de tentar construir, da mesma maneira que não tendo nós monitores de saúde mental para fazer ateliês de psicoterapias expressivas com os nossos... São os professores a fazer. E está a correr bem. Portanto, é um bocadinho isto. E eu acho que a partir do momento que as pessoas vêm e se questionam e colocam aqui, é a possibilidade, neste momento, eu saber que o senhor é professor em Peniche e que se calhar se falar comigo, olha, o que é que a gente podia fazer em Peniche, se calhar é mais fácil fazermos qualquer coisa. E não sei se não é assim que se começa a mudança de cultura. Não é? Porque a teoria nós temos toda. Agora... Se não é isto, não é se tornar a coisa comunitária, não é eu saber o seu nome, por acaso não sei, mas vou saber. Eu posso fazer uma pergunta ao professor Miguel Xavier, que é, no fundo, provavelmente não tem dados concretos para poder, mas a sua sensibilidade é-me suficiente. Até que ponto é que nós podemos dizer que, do ponto de vista da cultura comunitária, a questão da saúde mental tem sido descarregada do ponto de vista do estigma, então, e até que ponto é que há dados para poder dizer isso? Nós estamos hoje numa relação mais saudável com as questões da saúde mental, ou continuamos a ter muita dificuldade de poder encontrar aí um discurso que tenha eco no fim de contas? Pois, eu antes de mais nada quero dizer a minha admiração enorme pelas pessoas que estão aqui às 11 horas de uma quinta-feira. Acho que é uma coisa notável. Não estava à espera de uma resiliência deste género. Não, pois é, vocês subestimam-nos, está a ver, subestimam-nos. Acho notável. É a primeira coisa. Meia sala só. Depois gostava, antes de responder à sua pergunta, que é muito importante, gostava muito de só lhe dizer que foi realmente espantoso como é que numa frase comprida, ou entre as outras frases, conseguiu sintetizar a multidimensionalidade dos problemas da saúde mental de uma forma que poucos professores de psiquiatria fazem. Aliás, devo dizer que os professores de psiquiatria em Portugal, o meio universitário psiquiátrico português, sempre se opôs da forma mais feroz possível contra tudo o que fosse a multidimensionalidade da doença mental. Foram os maiores opositores aos aspectos biopsicossociais da doença mental e nós ainda hoje pagamos um preço por essa opção feroz do meio universitário psiquiátrico português. De maneira que aquilo que diz mostra que isto não pode nem ser deixado aos psiquiatras, nem aí. Isto é uma coisa altamente complexa, um problema altamente complexo. Pegando naquilo que disse, eu vou pegar em duas coisas que disse. Uma desta pergunta e outra do seu comentário, que fez há bocado, que foi notável e que eu acho que é importante nós pegarmos. Quando uma pessoa vai a um país da Europa dita mais civilizada, não é? E vai ver um serviço de cardiologia, é parecido com o português. Um de cirurgia é parecido com o português. Um laboratório de análises clínicas é parecido com o português. E um aparelho de TAC é parecido com o português. Os serviços de psiquiatria são completamente diferentes. Portanto, há aqui qualquer coisa que se está a passar. Porque é tudo igual, exceto os serviços de psiquiatria. Portanto, a questão não é se nós sabemos a teoria ou se não sabemos, é que são completamente diferentes.
Claro que eu podia estar agora aqui a fazer um seminário completo porque quais são as razões desta diferença total que existe. Acho que as coisas estão melhores do que já estiveram há algum tempo. Podiam estar melhores ainda. Enfim, é como o Dr. Fernando Almeida diz, as coisas demoram o seu tempo e o caminho faz-se caminhando. Agora, os serviços só mudam, e aqui é preciso nós termos alguma capacidade de nos distanciarmos. Os serviços de psiquiatria nunca mudam por ação dos seus agentes. Mudam sempre por ação de quem está de fora e lhes faz pressão. Isso é a história nos últimos 40 anos. Portanto, aqui um conselho que eu dou à doutora Paula Teresa, que ela não precisa, mas pronto, é, se vocês estão a fazer tudo o que é possível, estão a fazer um trabalho altamente meritório. Aliás, estão a fazer muito mais do que deviam, para aquilo que vos pago. Mas, se há alguma coisa que pode mudar, a forma como vocês trabalham, é fazer o que fizeram nos outros países, que é criar e dar força a movimentos de pressão exteriores que ponham em causa as vossas autoridades. Não tenham dúvidas disso. Quem não fizer isso não vai conseguir fazer nada. Vocês podem fazer os seminários todos que quiserem, não conseguem. Só quando as pessoas que podem se sentirem muito incomodadas é que as coisas vão mudar. Eu vou dar um exemplo e agora pego naquilo que disse e acabo com isto, não demora muito mais tempo. Foi a questão do Hipócrates, a última questão de Cos, não é? Eu acho que nós às vezes, de facto, médicos e pessoas que ligam à saúde, não é? Quando estamos muito já rotinados no que estamos a fazer, perdemos um bocado a capacidade de nos distanciarmos. E coisas que nos fariam impressão deixam de fazer. Por exemplo, eu trabalhei num serviço a minha vida toda, no Serviço Universitário de Psiquiatria, que é um nojo completo. Eu ainda me lembro de ver lá uma vez um rato que estava morto e os gatos chegavam lá e não o comiam, já devia estar podre. Eu vi coisas inenarráveis no meu serviço. E não sei se lembram, mas no fim dos anos 90 foi publicada a Lei de Saúde Mental e do Internamento Compulsivo, mais concretamente em 1998. E começou a questão dos internamentos compulsivos e eu, nessa altura, achei que precisava de ir ver como é que isso se fazia melhor e fui um mês para Londres para uma unidade de segurança psiquiátrica. E quando me propus para ir para lá, eles disseram logo: senhor vem, pode estar cá um mês, tem de fazer no primeiro dia em que chega uma descrição detalhada de como é que são os serviços de saúde mental em Portugal. Eu lá me preparei o melhor possível, não é? E aconteceu-me um episódio, aí uns 3 dias antes de ir. Portanto, havia um doente que nós tínhamos lá, um indivíduo com uma psicose residual e sim com uma distorção da personalidade, aquilo que se chamava com alguma ternura os psicomalandros, não é? Era um indivíduo que todos nós conhecemos há muito tempo e que, um tipo assim, alguma piada, com um humor sarcástico, que o tornava simpático dentro daquela psicopatia toda, e que então roubou portanto, o tipo queria vir para Lisboa, ele vivia em Cascais, foi aos bombeiros de Estoril, esperou que estavam a tirar uns doentes de umas macas e roubou uma ambulância e mandou-se com a ambulância com as sirenes pela marginal e chegou à curva da parede e estampou-se e feitou pela ribanceira abaixo e foi internado no Hospital Egas de Muniz, onde foi tratado e foi internado ao meu serviço, onde eu chefiava a equipe de internamento. Um dia eu chego lá, era o Zé Manuel. Um dia eu chego lá e todos nós gostávamos dele, enfim. E dizemos: professor, depressa, uma urgência, não sei o que mais. Lá tudo a correr, não sei o que mais. E então, entro no quarto e então o panorama é o seguinte: o Zé Manuel estava internado compulsivamente, queria-se ir embora, já tinha feito umas ameaças, aquelas que eles costumam fazer. E então a situação era assim: entrava-se no quarto e então ele tinha uma senhora idosa, 70 e tal anos, com uma depressão, agarrada com uma gravata, não é? A senhora com a cara virada para a porta, quando nós entramos, e tinha um garfo apontado ao olho da senhora. E dizia assim: ou vocês me dão alto ou eu arranco o olho a esta senhora. Pronto, a situação era esta. Isto é uma situação que não é uma situação fácil. Aquilo que eu vos posso dizer é que, não sei se fruto do nosso conhecimento, do Zé Manel, fruto de alguma cultura portuguesa, errada ou não errada, o que é certo é que aquilo lá se resolveu, nem sei bem como, a mulher ficou com o olho. O Zé Manel continuou internado compulsivamente no mesmo serviço da senhora. A senhora pediu alta e foi-se embora. Mas o Zé Manel continuou. Eu tinha outras doentes que me perguntavam: senhor professor, acha que eu corro o risco de Zé Manel também me querer tirar um olho? E eu acho que o facto de nós estarmos imersos na vida e nesta rotina faz com que uma pessoa perca o distanciamento hipocrático falar. Bem, eu 3 dias depois parto para a Inglaterra.
E ia dizer, epá, olha que história tão gira, para eu ir lá contar, para eles me explicarem como é que é esta história, como é que uma pessoa faz, porque estes tipos já estão habituados a essas coisas de desinteramentos compulsivos há mais tempo, vão dar uma ajuda bestial. E eu levava a história toda preparadinha. Chego lá, primeira sessão, o senhor médico português a explicar como é que funcionam os serviços de psiquiatria em Portugal, de internamento. Uma plateia cheia. Olhando para mim com aquele sentimento, tipo, sente-se como se fosse um marroquino a falar. Com um ar assim... Enfim, todas as pessoas que passaram por isso sabem bem como estou a referir. E eu começo a apresentar o serviço e começo a dizer, bem, em Portugal nós internamos os doentes compulsivos, que são mandados pelo Tribunal, nos serviços de psiquiatria gerais, onde estão os outros doentes, numa semana. O diretor da unidade levantou-se e diz-me assim, quantas vezes é que o senhor já foi processado? Quer dizer, eu ia responder e o tipo disse assim, você tem doentes compulsivos ao pé de doentes que são não compulsivos. São compulsivos, têm maior perigosidade e eu gostava de saber quantas vezes foi processado. Eu ia responder e outro médico, antes de me deixar responder, disse assim, o Estado apoia-vos nos processos que vos põem, paga-vos os advogados. Eu parecia que estava em Marte. Claro que não contei, longe de mim, a história. Se eu fosse contar, tinha uma pessoa com um garfo. E a história ficou por ali, pronto, e tal. Okay? Portanto, há uma diferença abismal entre aquilo que se passa na nossa saúde mental versus os outros países e aquilo que se passa nas outras especialidades médicas. A pergunta é, porquê é que isto se passa assim? Bem, em Inglaterra é impensável um doente compulsivo estar ao pé de uma senhora que está internada por uma depressão. Absolutamente impensável. E aqui entra a questão dos direitos humanos. E esta questão, para mim, é a questão, neste momento, de fronteira da nossa prática. A nossa prática é uma prática, todos nós, tem uma parte normativa. Eu acho que, dentro daquilo que estudei, que é a evidência científica, sei o que é melhor, tecnicamente, para um doente. Neste momento, as correntes mais modernas daquilo que é a assistência psiquiátrica, não é, no mundo, dizem que a ênfase deve ser posta na preferência, na narrativa e na escolha do doente versus a minha determinação de norma. O que eu aceito. E a questão que nós temos é como é que nós vamos resolver este dilema. Porque este é um dilema entre aquilo que é o meu direito a achar que posso tratar as pessoas de acordo com aquilo que eu penso que é a melhor prática versus o direito que a pessoa tem de me recusar. Dizem-me assim, mas isso é uma tontice. Então o senhor, se tem lá o doente internado, é para o tratar. Não é. Ou melhor, às vezes não é. No decurso dessa sessão, eu disse que nós, em Portugal, internávamos os doentes compulsivamente e depois tratávamos. Porque se os internávamos compulsivamente, eles precisavam ser tratados. Foi um burburinho medonho na sala. Mas os doentes dão-vos autorização para vocês os tratarem. Vai, se medicarem. Eu disse, não, mas eles estão internados compulsivamente. E os tipos já enervados comigo. Não é isso que eu estou a perguntar. Aquilo que eu estou a perguntar é se você tem autorização dos doentes para os tratar. E eu, em Marte, disse, ouça, mas melhor que o meu inglês já a atrapalhar, eu estou-lhe a dizer que o doente está internado compulsivamente. E os tipos internados, não é isso que eu lhe estou a perguntar. E então, eu às tantas disse, olha, então eu peço imensa desculpa, não levem a mal, expliquem-me lá o que é que vocês estão a querer dizer. E então eles dizem, uma coisa é o juiz dar-lhe autorização para o senhor pôr lá o doente dentro do hospital, porque com isso está a fazer uma medida que protege o doente e protege a sociedade. Outra coisa é você poder tratar o doente se o doente não quer, porque isso aí é uma coisa da opção do doente. E eu perguntei, então como é que vocês fazem cá? É muito simples. Nós cá temos a ordem judicial para internar o doente e o doente fica internado na unidade. Esperamos que o doente nos dê autorização para se tratar. E eu perguntei, então e se não der? Se não der, espera. E tem lá doentes 6, 7, 8 meses, 1 ano, internados em unidades desta natureza, até que eles assinem um papel a dizer eu autorizo que me dê indicação e que me trate. Portanto, nós vivemos em mundos diferentes, em que a noção dos direitos humanos são diferentes, são distintas. Isto são dilemas complicados. Eu, por exemplo, considero que isto, agora estou a dizer isto tecnicamente, é um erro profundo. Hoje em dia sabe-se que um episódio psicótico tem efeitos bioquímicos que podem ser, alguns deles, irreversíveis. Ou seja, mais uma vez, a minha norma científica faz-me pensar que o doente, já que está internado, devia ser tratado com urgência para prevenir uma deterioração. No entanto, há quem pense, legitimamente, que eu não tenho razão nenhuma
Ou melhor, tenho só a parte científica da razão, mas falta-me toda a parte dos direitos humanos da razão. E eu acho que este é o grande dilema com que nos vamos defrontar nos próximos tempos. Este é o grande Mas essa questão é de uma grande complexidade. É muito complexo. Até porque, como sabe, nós tentamos superá-la através da interdição e, portanto, alguém que o represente e que autorize o tratamento, etc. Mas o que é curioso é que nós estamos numa fronteira extremamente difícil, como acabou de dizer muito bem, mas é uma fronteira extremamente difícil entre os direitos humanos, no sentido próprio do termo, e a elevação dos direitos humanos a um nível de abstração tal que a certa altura também pode desprender-nos da realidade e, portanto, o que está a saber onde. Eu, por acaso, não acho que seja tão abstrata só por uma razão, desculpa interrompê-lo. Sim. Portugal retificou uma convenção, que é a Convenção dos Direitos Humanos. E a Convenção dos Direitos Humanos, não sei se alguém já teve a oportunidade de dar aqui nós assinámos e ratificamos. O que significa que o governo português tem de pôr em prática o que lá está. E o que lá tem está... que aplicar diretamente. Tem que aplicar diretamente já. O que lá está diz que tudo aquilo que nós fazemos no serviço de psiquiatria, ou uma grande parte do que nós fazemos, implica com os direitos humanos das pessoas. Ou seja, sim. Se um dia uma associação lhes der na cabeça começar a pôr no Tribunal dos Direitos Humanos em Estrasburgo, as direções dos serviços de psiquiatria, dos hospitais, etc., porque só tem um psiquiatra aqui, porque não tem... vai haver um problema muito sério para o governo português. Não, mas isso não tem dúvida. Muito sério. Só que ninguém se lembrou disso. Não, mas por isso é que eu digo que nós podemos encontrar um mecanismo de... Se nós conseguirmos fazer a demonstração científica de que a pessoa não tem controle sobre a sua própria vontade, portanto não tem capacidade de discernimento, independentemente da doença mental, a doença mental projeta-se numa incapacidade de discernimento e, portanto, ela encontra a sua vontade substituída por quem juridicamente o representa e o tribunal tem que dizer. E a partir daí essa pessoa autoriza ou não autoriza o tratamento. Nós encontramos por aqui, por isso é que eu digo, nós estamos num plano que apesar de tudo é um plano... Eu vou dizer uma coisa que as pessoas não estão habituadas a ouvir, porque o direito é uma ficção, e por exemplo, nós temos esta noção. E muitas vezes nós chegamos a ponto em que estamos no puro domínio da ficção, em que estamos no domínio estritamente convencional. E se nós convencionarmos que no limite o direito desta pessoa está na sua representação por outra que autoriza o tratamento, porque a certa altura entramos num plano de conflito, que é não é a opção entre o tratamento ou o não tratamento, é a opção entre o tratamento a uma pessoa que já não tem capacidade para discernir se quer ou não quer o tratamento. E nessa altura, aquilo que no fundo é o respeito pela vontade já não existe porque a vontade desapareceu. Agora, como é que isto se faz? Por isso é que eu digo que isto está muito no limite. Aliás, o exemplo que dei é muito engraçado, porque um português de Gema, depois de ouvir contar toda a sua história em Inglaterra, ficaria à espera que ela acabasse com o senhor professor a contar que um dia o inglês lhe telefonou de lá aflito a dizer: olha lá o que é que eu faço, tenho aqui um tipo com um garfo que tirar um olho a uma velhinha. Eu não tenho lá velhinhas. As velhinhas não, mas uma velhinha, eu não digo internados no mesmo sítio, mas apareceu lá uma velhinha e eu estava agora, o que é que eu faço quando tenho um garfo e tal? Porque evidentemente que não, mas isto eu não quero nada estar a dizer, não é aquela história de que o português tem sempre nada disso, que eu acho que isto tem dado lugar a milhões de disparates. Agora o que eu acho é isso, é que nós infelizmente temos muitos dos nossos sistemas que eles próprios, às vezes até inconscientemente, incorporam a ideia de que no limite há de haver, desculpa a expressão, uma safa. Não é? Mas é isso mesmo. E isso é que... Vamos lá ver uma coisa. Eu, se calhar, depois daquele episódio, em vez de ter ido calmamente para a Inglaterra, devia ter feito um pedido de audiência ao meu diretor, por sua vez devia ser ao hospital, dizer: há aqui um problema que não se pode discutir. E isto tem que se resolver. Ora, eu falei, mas Ora, este tipo de distanciamento nós perdemos na rotina. E ou fazemos cortes transversais para tomarmos atenção, ou então existem grupos exteriores a nós que fazem isso por nós. Mas, Sr. Professor, eu agora não quero estar a demorar, era o que faltava, e até porque é um tema que nem sempre é de fácil abordagem. Mas repare que, curiosamente, quando fala na visão que os britânicos têm dos direitos... Britânicos, holandeses. Os holandeses são piores nesse aspecto. Sim. Mas repare que há um aspecto que é muito curioso. Mas isto é muito difícil, isto obrigava... Provavelmente na próxima sessão vamos falar disso. Mas porque passa pela educação, embora a educação em si não tenha nenhuma responsabilidade nisso. Repare que nós, ainda hoje, nós não fazemos educação para os direitos.
Nós fazemos educação para os deveres e achamos que isto é uma coisa... E para os deveres não fazemos para os direitos, Por isso as fazemos para os pessoas deveres. ignoram-nos, a maior parte das vezes. E temos uma imensa dificuldade, e por isso é que eu acho que isto não se pode dizer a estas horas da noite, pode ser mal interpretado, mas evidentemente que os deveres existem e são essenciais, é óbvio, ninguém discute isso. Aliás, são constitucionais, começa logo por aí. O problema é que uma coisa é nós chegarmos aos deveres a partir de uma formação para os direitos e outra coisa é chegar aos direitos a partir de uma formação para os deveres. Porque a questão é esta: se eu, em democracia, educar para os direitos, porque em democracia eu educo para os direitos do outro. E se eu educar para os direitos do outro, eu encontrei uma forma laica de educar para os deveres. Porque se eu educo para os direitos do outro, como eu sou um outro relativamente aos outros todos, os outros são educados para os meus próprios direitos. E, portanto, isto transforma o direito num instrumento de convivialidade e de respeito democrático, de reconhecimento pelo outro. Se nós somos educados para os deveres, estamos a ser educados numa dimensão tradicional, judaico-cristã, que eu respeito muito, mas que não é laica, nem é civilística. E nós precisamos ser capazes de afirmar que numa sociedade laica e civilística o verdadeiro fundamento da moral é um direito, não é o dever. O dever é o fundamento da moral por uma sociedade religiosa, perfeitamente legítimo, não tem problema nenhum. Mas o fundamento da moral em democracia é um direito e é o direito do outro. Do outro e do outro do outro, o que coloca a questão do reconhecimento. E, portanto, quando nós chegamos a uma situação deste tipo, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o direito desta pessoa. Mas nós não estamos habituados a isso, porque a questão do direito é uma coisa com a qual nós convivemos mal. E, portanto, nós colocamos perante a situação de saber qual é, por exemplo, nomeadamente, uma pessoa que sofre de doença mental, se está internado, então o que é que ele queria mais? É muito isto. Por exemplo, as questões quando, por exemplo, nós estamos nos institutos que recebem crianças e que dizem, nós é que somos a verdadeira família. Isto devia ser declarado inconstitucional, o indivíduo diz uma coisa destas, devia ser, mas não. Porque nós estamos numa dimensão do dever que é muito ligada a uma ideia de caridade e de benemerência, que tem o seu terreno, não se discute, mas que reduz a dimensão das pessoas, aniquila a dimensão das pessoas. E é por isso que nós temos racismo com a cor, temos xenofobia com o estrangeiro e temos racismo com o doente mental, etc., porque temos exclusão. E temos exclusão porquê? Porque não reconhecemos nele um sujeito de direitos que nós temos que respeitar enquanto pessoa. Isto far-se-ia. Repara, se a Paula me deixar, eu dou-lhe um TPC para a aproximação, que é só em maio. Que é 22 de maio. Tentar explicar-me porque Tentar explicar-me porque é que desde 1990 nós temos em vigor em Portugal a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que constitui direito interno português. E, portanto, nós somos obrigados a aplicá-lo e nenhum professor é obrigado, na sua formação, a estudar 1 hora direitos da criança. Não constitui do currículo de formação do professor, e o professor não tem culpa nenhuma, isto é quem organiza. Na formação do professor não há 1 hora obrigatória sobre os direitos da criança, sendo certo que o professor não lida com mais nada, senão com crianças durante o tempo todo em que está a exercer as suas funções. E porquê? Porque a criança, para o professor, não é um sujeito de direitos, não é um outro sujeito de direitos. E isto não está culturalmente incorporado, não está na criança, não está no velho, que nós diminuímos relativamente aos direitos e passamos a mais uma categoria, não sabemos que havíamos, passamos a chamar idoso, que é uma coisa que eu detesto. Eu, aliás, qualquer dia faço um movimento a favor do regresso do velho, tenho um argumento decisivo, eu acho que o Hemingway não teria vendido livro nenhum se tivesse escrito o Idoso e o Mar, ninguém vai falar. Seguramente. Mas quando lá nós criamos categorias e ficamos daí dispersados e, portanto, ainda bem que eu pedi a sua intervenção, porque foi muito importante o que disse e que nos estimula. E que, inclusivamente, há uma dimensão de passagem para a próxima sessão, certamente, onde eu espero voltar a tê-lo, não necessariamente por aquilo que nós vamos dizer, mas porque gosto imenso de continuar a ter as minhas fãs junto de mim. Ora bem, e nós temos mesmo que acabar, não é? Bom, eu já não vou agradecer mais vezes nenhuma, porque acho que não é preciso, porque se as pessoas aqui estão até esta hora, é o melhor agradecimento, não é? Quero também avisar que a próxima ação, que é sobre a saúde mental e a escola, é no dia 22 de maio, vai ser neste local, está bem?
Depois logo se via se há maratona, se não há maratona. Isto fica ao suspense. Fica ao suspense. Diz? E em maio é mais quentinho. Sim, em maio já vai estar mais quentinho. E... Se fosse aqui também vinham aqueles coisinhos de chocolate, aquelas coisinhas. Não sei. É melhor é manter a maratona. Depois A tem ideia da maratona. temos que ver isso. Bom, nós vamos enviar para todos vós as apresentações, tal como eu já disse, e vamos fazer uma síntese também aqui desta discussão e enviar depois essa síntese crítica daquilo que foi aparecendo aqui, de alguma forma também para constituir um bocadinho o portfólio dos 13 workshops, quando chegarmos ao fim, e pensarmos sobre isto, sobre o que é que aconteceu e foi acontecendo dos próximos. Muito obrigada a todos, muito obrigada Obrigado a também. vocês. Muito obrigado.